Vamos, então, para a questão de número 13. Delegado de polícia do Acre. Essa prova foi bem pesada. Sobre a doutrina finalista da ação, tal qual formulada por Hans Welzel, é correto afirmar que, letra A, o tipo para Welzel é objetivo e neutro, ao passo que o injusto é uma criação normativa, propiciada por juízos de valor que teriam como norte o objetivo almejado pelo legislador, seja a proteção de bens jurídicos, seja outra situação estatal de conveniência. Senhores, por que a letra A está errada? Falar de tipo objetivo e neutro, esta expressão, também chamado de tipo penal acromático, é uma característica da teoria causalista da ação, que é pré-finalista. Ou seja, dizer que o tipo é objetivo e neutro significa dizer que, número 1, ele não deve conter juízos de valor, ou seja, elementos normativos, e ele também não deve conter finalidades específicas, não deve descrever o elemento anímico do agente. Ele deve simplesmente descrever uma conduta e que causa um resultado. No sistema causalista era assim, porque o causalismo, não sei se vocês estão com o estudo da evolução histórica da teoria do crime em dia, mas o causalismo era muito baseado nas ciências positivas, nas ciências que são naturais, que explicam a natureza através dos processos empíricos. Assim sendo, conduta era um movimento que causava um resultado no mundo exterior, ponto final. E o tipo penal era uma norma incriminadora que descrevia uma conduta que causava o resultado, e nesse contexto o tipo era objetivo e neutro. Já no finalismo, o tipo penal possui elementos normativos e também subjetivos. Ele não era meramente objetivo e nem neutro. Ele poderia possuir elementos que necessitavam de um juízo de valor e, mais do que isso, no finalismo, o tipo penal possui um elemento subjetivo geral por excelência, que é o dolo. Porque o que Welzel fez foi deslocar o dolo e a culpa da culpabilidade para o interior do tipo penal, para resolver vários problemas sistêmicos que o ordenamento jurídico penal possuía. Por isso a letra A está errada. B. Para a teoria finalista de Welzel, ação é uma manifestação da personalidade, que abrange todos os acontecimentos atribuíveis ao centro de ação psicoespiritual do homem, não distinguindo a manifestação da personalidade da realização de um propósito. Errado e por quê? Já dá para perceber qual é a lógica da questão. O que a questão fez aqui? Pegou o conceito de ação da teoria funcionalista de Roxin. Esse é o chamado conceito personalista da ação, utilizado atualmente por Klaus Roxin. Veja, quando Welzel desloca o dolo e a culpa para o interior do tipo penal, ele basicamente passa a dizer que a conduta humana não poderia mais ser conceituada como um movimento que causa um resultado. E por que não? Porque o que diferencia a causação de um resultado pelo acaso e a causação de um resultado por uma conduta humana está no fato de que a conduta humana é sempre finalisticamente orientada. Welzel afirmava que a finalidade está no início de qualquer comportamento humano. E esta é uma característica ontológica, ou seja, essencial à conduta humana. Se é uma característica ontológica, é, portanto, pré-jurídica. A ideia de Welzel é que, para combater o cientificismo da teoria causalista e para combater os excessos valorativos do sistema neocantista, seria necessário que o sistema jurídico se apegasse ao que ele chamava de estruturas lógico-reais ou estruturas lógico-objetivas. E nessa estrutura lógico-reais ou estrutura lógico-objetiva são algumas características essenciais da própria realidade, dos próprios comportamentos humanos que são pré-jurídicos e que devem servir como base ou início para a construção da própria ciência jurídica. Uma dessas estruturas lógico-reais diz respeito à natureza da conduta humana. E aí Welzel faz lá em seu livro uma provocação. O que diferencia
uma morte por eletrocução, por um raio que cai num bosque, uma morte por eletrocução do indivíduo que utiliza fios para eletrocutar uma outra pessoa, é a finalidade humana. O resultado em si é o mesmo, mas a diferença é que na segunda conduta existiu uma ação finalisticamente orientada, já que é a finalidade humana que diferencia o atuar humano de todos os outros eventos naturais. Velson não está tirando isso do nada, não. Ele está se baseando na filosofia tomista que, ao fim e ao cabo, se baseia na filosofia aristotélica, né? Já que Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles. E nesse cenário, então, veja que Welzel estabelece, portanto, a finalidade como uma das maiores estruturas lógico-reais da ação. E ele diz que a conduta humana só pode ser interpretada no seguinte sentido. Ela possui um aspecto interno e um aspecto externo. Sendo que no aspecto interno, a conduta começa com a determinação de finalidades. A conduta, então, depois da determinação de finalidades, passa para a eleição de meios a partir dos quais essas finalidades serão realizadas. Depois da determinação de meios, se internaliza a assunção de riscos ou as consequências necessárias. E só então, em uma fase externa, se passa à execução da ação. A descrição da conduta humana, portanto, poderia ser apenas e tão somente um comportamento humano finalisticamente orientado dentro dessa dinâmica. E como fica o comportamento culposo, então, Welzel? É uma crítica que se fazia a ele. Porque na culpa não tem finalidade. E Welzel dizia, claro que tem finalidade. Porém, na culpa, esta finalidade é lícita. E o desvalor vem, dentre outras coisas, pela eleição de meios ilícitos, embora não diretamente criminosos, para a realização da finalidade lícita. Quando eu quero chegar mais cedo no trabalho, a minha finalidade é lícita. Quando eu ultrapasso os limites de velocidade, a ilicitude dos meios torna a minha conduta ilícita. Pois bem, o que quis Hoxin? Demonstrar que o finalismo, ou criticar o finalismo de Welzel no seguinte sentido. O Hoxin, naquele livro dele de 2008, Estudos de Direito Penal, e eu espero que no tratado dele que vai ser traduzido para o português, ele faça a mesma coisa, ao tratar sobre a evolução histórica da dogmática penal, ele inicialmente admite que o finalismo de Welzel foi útil sobre vários aspectos. E depois ele começa a demonstrar as promessas não cumpridas do finalismo. E ele constrói boa parte do seu funcionalismo a partir de uma crítica ao finalismo de Welzel. E uma das coisas demonstradas por ele é o conceito finalista da ação não cumpriu nenhuma das suas propostas, não traz nenhuma garantia ao indivíduo e não permite que o juiz aproxime a ciência penal de uma política criminal democrática. Eu vou fazer isso. Como? Criando os institutos dele, como, por exemplo, a teoria da imputação objetiva, o princípio da insignificância e, é claro, a responsabilidade como terceiro elemento do crime. Tudo isso aproxima a dogmática penal da política criminal. Agora, no conceito de conduta, voltando aqui para a questão, olha que interessante, Hoxin diz que a conduta é uma manifestação da personalidade, que abrange todos os acontecimentos atribuíveis ao centro de ação psicoespiritual do homem. E, com isso, ele não distingue a manifestação da realidade, da personalidade, da realização de um propósito. Fazendo o quê? Dizendo, Welzel, você estava errado nesse negócio de finalidade. Finalidade não serve para muita coisa, para delimitar o direito penal, não. Aliás, eu vou criar aqui a teoria da imputação objetiva, cuja análise antecede o próprio dolo, para colocar a finalidade lá na importância que ela tem. Lá embaixo. Quando você entende a teoria da imputação objetiva quase como um tapa de luvas na cara do Welzel, tudo fica mais interessante. Voltando. Então, entendem como a questão aqui trocou as coisas, colocou a teoria de Hoxin no lugar da teoria de Welzel. Vocês não acham legais essas discussões, não? Não? Mais ou menos? É muito complexo. Eu concordo, perfeito, concordo que é muito complexo, mas percebam o seguinte, e isso se conecta com a minha crítica no início da aula. Direito penal é isso. O direito penal é a ciência social aplicada que estuda o ordenamento jurídico positivo. O ordenamento jurídico positivo não é o direito, embora a expressão direito se refira à ciência ou objeto da ciência. Mas, veja, um jurista se forma aqui. E, com isso, ele sabe como aplicar aqui.
Quando a prova fica cobrando só letra de lei, ela confunde a ciência com seu objeto. E isso, sinceramente, é um desfavor para a sociedade, porque as próprias faculdades e os alunos que estudam direito acham que decorar a lei, decorar a jurisprudência dos tribunais superiores é ser um jurista. E não tem nada mais errado do que isso. Vamos voltar. Letra C. A direção final de uma ação se dá em duas fases, que nas ações simples se entrecruzam, a saber, uma que ocorre na esfera do pensamento, com antecipação do fim a realizar, a seleção dos meios necessários à sua realização e a consideração dos efeitos simultâneos decorrentes dos fatores causais eleitos, e a concretização no mundo real, de acordo com a projeção mental. Eu não tinha lido a alternativa antes, exatamente o que eu acabei de explicar. Olha só, que legal. Realmente, a letra C é a correta, ok? Tudo isso foi provavelmente retirado daquele livro de Veltz, O Novo Sistema Jurídico Penal, de 61, é a obra mais acabada do finalismo. Letra D. Ora, a ação é apresentada como comportamento humano socialmente relevante, ora como fenômeno social, nos modelos nos quais a finalidade humana é apresentada como um fator formador de sentido na realidade social. Isso é a teoria social da ação, que não está, que não faz parte da doutrina veltzeliana. Teoria social da ação que é posterior ao finalismo, que tenta unir os melhores aspectos do causalismo e do finalismo, mas que foi atropelada pelo funcionalismo roxiniano e que não tem grande expressão na doutrina de hoje. Letra E. A teoria foi desenvolvida a partir de modelos ditados pelo método científico de Descartes, com as contribuições positivistas de pensamentos como Comte, resultando em uma formulação na qual o conteúdo da vontade é dissociado do processo causal que desencadeia a vontade no mundo exterior. Errado porque ele está descrevendo o causalismo naturalista. Primeira concepção da teoria do crime, que é oriundo do final do século XIX e do início do século XX, cujos autores principais foram von List e Belling. Que questão bem escrita. Que bacana. Para mim, metade das questões de direito penal deveriam ser assim, e a outra metade. E a outra metade deveria ser de casos práticos da profissão. E toda a prova, mesmo objetiva, consulta no Vadimeco. Óbvio, você não tem que decorar a lei, gente. A lei é o objeto do direito. 14. Dentre as escolhas penais a seguir, penais a seguir, aquela na qual se pretendeu inicialmente aplicar ao direito penal os mesmos métodos de observação e investigação que se utilizavam em outras ciências naturais é a... Olha que interessante. Lembra aquela confusão de utilizar o termo escola? Aqui, escola penal está se referindo às escolas do pensamento criminológico. Enquanto que lá nas outras questões, escola clássica estava se referindo aos sistemas jurídico-penais de compreensão da teoria do crime. Então, voltando aqui, ó, qual foi a escola penal que pretendeu aplicar ao direito penal os mesmos métodos de investigação que se utilizavam nas ciências naturais, né, nas ciências que buscam estudar os fenômenos da natureza, como a química ou a biologia? Letra A escola clássica, errado. E por que está errado? Porque a escola clássica representou a adoção do pensamento iluminista na compreensão dos pressupostos e dos institutos do direito penal. Em outras palavras, a escola clássica compõe o conjunto de pensadores do século XVIII e início do século XIX, que passou a pensar o direito penal pela primeira vez de forma racional, que passou a adotar o livre-arbítrio como fundamento da punição e da reprovação e da culpabilidade, e nessa ordem de ideias, combateu todo resquício de absolutismo e também de teologia no próprio direito penal e no próprio sistema punitivo. A expressão escola clássica, na verdade, não foi uma expressão da época, foi uma expressão posterior. Porque os pensadores clássicos não eram exatamente organizados em uma escola única.
Mas a gente pode dizer que a escola clássica surgiu, ou pelo menos começa a ser desenvolvida em seus principais pensamentos com aquele livro que você leu ou fingiu que leu no primeiro período de Direito Penal, que é Dos Delitos e das Penas, do Marquês de Beccaria. Lá nós já temos a consubstanciação de boa parte dos pensamentos iluministas no direito penal. Lembrando que o iluminismo foi, em apertada síntese, aquele movimento filosófico e político que buscou enaltecer a razão humana como verdadeira fonte do conhecimento e combater a religião institucionalizada. Assim sendo, o direito penal da época de Beccaria ainda era extremamente pré-iluminista. Extremamente obscurantista no que diz respeito à formação da prova, ainda religioso na lógica da expiação e do sofrimento dos suplícios como espécie de pena, inquisitorial no que diz respeito ao próprio processo. E Beccaria combateu tudo isso em seu livro, que é um clássico, apesar de que quando a gente estuda a história dos pensamentos criminológicos, a gente percebe que ele plagiou boa parte do livro e não escreveu nada depois, o que talvez revela que ele não tenha sido um pensador tão profícuo assim, mas mesmo assim, a importância do livro foi absoluta na época e começou toda uma série de pensamentos, de obras de pensadores que transformaram essa teologia, ou esse justnaturalismo divino que ainda estava nas leis penais, em um justnaturalismo antropológico e racional, que fundamentava a pena no livre-arbítrio e não mais na autoridade dos reis, e que clamava por uma pena que visasse prevenir o crime futuro, através da lógica da escolha racional de cada um dos cidadãos. Por isso, a escola clássica afirmava que o criminoso é justamente o indivíduo que optou por praticar o crime quando podia e devia agir de outra forma. Enfim, estou resumindo muito, porque a escola clássica foi muito importante para a história dos pensamentos criminológicos, apesar de não ser uma escola completamente, né, monolítica e autônoma. Letra B, técnico-jurídica. Não. A escola técnico-jurídica foi uma escola de baixa expressão, pelo menos na nossa tendência brasileira. Ela foi de maior expressão na Espanha e na França, e, de certa maneira, buscava trazer alguns elementos da escola clássica e da escola positivista na criação de uma espécie de terceiro gênero que conglobava os melhores fatores desses pensadores. Letra C, correcionalista. Não. A escola correcionalista também não é de grande expressão no Brasil, mas foi na Espanha e na Itália. E a escola correcionalista adota alguns pressupostos da escola positivista. Quais? A de que o criminoso não nasce com livre-arbítrio, que o criminoso não escolhe praticar o crime. Ele, na verdade, pratica o crime por conta de uma vontade enfraquecida por um déficit de socialização. E por isso a pena deve corrigir o criminoso, oferecendo a ele toda a socialização que o seu meio cultural não lhe forneceu. A escola correcionalista, de certa maneira, infantiliza e patologiza o criminoso, estabelecendo que a pena deve visar corrigi-lo. E alguns pressupostos da escola correcionalista ainda estão nas perspectivas ressocializadoras da pena. Letra D, positivista. Qual foi o enunciado mesmo? Dentre as escolas penais a seguir, aquela na qual se pretendeu inicialmente aplicar ao direito penal os mesmos métodos de observação e investigação que se utilizavam em outras ciências naturais. Letra D, positivista. A escola positivista, senhores, foi uma escola, aí sim, organizada, única, monolítica, com um pensamento razoavelmente uniforme, e que foi iniciada por Cesare Lombroso, um médico alienista, que escreveu em 1859 um livro chamado O Homem Criminoso. O Homem Delinquente, perdão. E o Homem Delinquente é quase que um tratado científico de quais são as anomalias físicas que identificam um criminoso natural. Lombroso pensava
que os clássicos estavam errados em quase tudo. Aliás, a expressão escola clássica foi criada pelos positivistas. Clássico não vem aqui como tradicional. Clássico, nesse contexto, quer dizer velho, ultrapassado. É esses clássicos aí que ficam dizendo essas bobagens metafísicas. Para ele, o livre-arbítrio, esse pressuposto da própria punição, é uma espécie de fantasia metafísica que não consegue ser demonstrada, e mais, que normalmente é provada como falsa. Porque o ser humano está determinado pela sua própria biologia, ou mais tarde, Ferri vai dizer também, pela sua própria, pelo seu próprio déficit de sociabilidade. Lombroso dizia que era possível investigar os atributos criminosos em alguém observando seu corpo, observando a circunferência do seu crânio, observando as anomalias em suas genitálias. Sim, existe inclusive no homem delinquente basicamente 28 teses, né, que são os 28 anomalias do homem criminoso. E ele analisa tudo, desde a cor da pele até o formato dos dentes e até mesmo algumas tendências comportamentais, como a vontade de fazer tatuagem. Tudo isso sinto muito, André, o colega aqui da sala. Tudo isso seria indicativo de um homem delinquente natural. A lógica positivista faz com que a pena não seja mais uma perspectiva de prevenção do crime futuro por convencimento da população. Não se busca aplicar a pena para que o crime se transforme em um custo-benefício negativo. Porque, veja, se o criminoso não escolhe delinquir, você não pode convencer ninguém punindo o criminoso. O criminoso, portanto, deve ser punido para defesa da sociedade. A lógica da defesa social é um dos corolários do próprio positivismo, o que veio se concretizar com os positivistas pós-lombrosianos, como, por exemplo, Ferri e Garofalo. Aliás, Ferri foi um dos autores mais profícuos do positivismo. Ele era genro de Lombroso, não era? Ele era casado com a filha de Lombroso e tal. Tem toda uma história de Ferri. Mas nesse cenário, Ferri vai dizer que não eram só as características naturais, mas eram sim algumas características ligadas à sociabilização do criminoso que o faziam delinquir. Mas, de qualquer forma, os positivistas utilizavam na sua ciência a investigação empírica para se descobrir se determinado criminoso é natural ou não. Vocês gostam dos filmes de Tarantino? Tem uma cena no filme Django Livre, em que Leonardo DiCaprio, que faz um dos melhores vilões de Tarantino, o Senhor de Escravos, quer demonstrar para aquelas pessoas que estão sentadas em uma mesa e um jantar com ele, que na visão dele, ou na visão da ciência, supostamente, pessoas negras tinham uma tendência natural à escravidão. Aí o que ele faz? Ele utiliza os pressupostos da frenologia, que é um dos fundamentos do positivismo lombrosiano. Ele pega o crânio de um escravo morto, abre e mostra, supostamente, nos sulcos da parte interior do crânio, algumas fissuras que demonstram a pouca evolução do cérebro daquele escravo no centro de autodeterminação. É evidente que o Lombroso estava errado em todas as suas conclusões. Finalmente, letra E, moderna, errado. Por que a letra E está errado? Senhores, a moderna escola alemã, a chamada moderna escola alemã, foi aquela que criou o conceito analítico de crime. Von List é da moderna escola alemã, que se baseia muito mais em estudar a dogmática penal do que se fazer uma investigação criminológica dos pressupostos do delito. Então, vejam bem, a moderna escola alemã é aquela que gerou o sistema causal de compreensão do crime, o causalismo, que nós chamamos de sistema clássico. Então, quando nós vamos falar sobre a evolução criminológica das escolas penais, a moderna escola alemã gera o que nós chamamos de sistema clássico na teoria do delito.
Mas escola clássica para a evolução da história dos pensamentos criminológicos é aquela escola iluminista que pela primeira vez teorizou o conceito de crime e os princípios que limitam o delito com base nos postulados iluministas. 15. Delegado de polícia de Santa Catarina. Vander planejava fazer uma viagem de férias no final do ano pelo litoral do Nordeste. Assim, juntou suas economias e comprou um carro usado para dirigir na viagem. O automóvel foi vendido dentro dos valores praticados no mercado. Em razão do tempo exíguo, Vander, todavia, não investigou a procedência do veículo, tendo acreditado na indicação de seu amigo Tobias, como se verificava em mensagens trocadas via aplicativo por meio de seu telefone celular. No dia 31 de dezembro de 2022, Vander, em viagem, foi parado em uma blitz. Na ocasião, um agente de Polícia Rodoviária Federal constatou que o carro de Vander que Vander acabara de adquirir era proveniente de roubo. Vander foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Diante do cenário ora descrito, assinale a opção que indica a tese defensiva que pode ser invocada em favor de Vander. Letra A. Exclusão da culpabilidade por obediência hierárquica. Parece ser aquela, né, que a gente não marca obediência hierárquica. Que tipo de ordem de superior existiu nessa narrativa? Não existiu. É para pegar quem não teve paciência de ler a questão. B. Exclusão da culpabilidade por coação moral irresistível. Ele foi coagido? Teve violência? Grave ameaça? Não. C. Atipicidade da conduta por incidência do princípio da insignificância. Princípio da insignificância, gente, teve aqui a baixa violação de um bem jurídico? Enfim. D. Atipicidade da conduta por ausência de dolo? Parece ser a resposta, né? E letra E, exclusão da ilicitude por exercício regular do direito. Não teve ninguém tem o direito regular de comprar um carro oriundo de roubo. Na minha opinião, a questão tem uma roupagem técnica, mas, na verdade, ela é bastante primária na forma como coloca as alternativas. Por quê? A tipicidade da conduta por ausência de dolo tem um erro, existe uma nomenclatura muito mais técnica em teoria do crime para a gente usar. Qual? O que houve aqui? Erro de tipo essencial ou incriminador. E o erro de tipo proporciona a exclusão do dolo. Essa seria a resposta mais técnica para a conduta. O que ocorreu é erro de tipo essencial ou incriminador. Porque ele desconhecia a presença de uma das circunstâncias necessárias à composição da tipicidade da receptação. Veja, eu não acho que a questão tem que ser anulada. Eu acho que ela poderia ter sido mais técnica em revelar um instituto jurídico aplicado ao caso. Beleza. Então, fácil, né? Ó, FGV. 2016. Delegado de Polícia de São Paulo. No que concerne ao crime impossível, nossos tribunais em matéria sumulada interpretam que, letra A, o fato de a polícia preparar a situação de flagrante, mesmo em hipótese que impeça sua consumação, não caracteriza obrigatoriamente crime impossível. Certo ou errado? Errado. Isso está na súmula 145 do STF. Né? A preparação do flagrante pela polícia torna impossível a prática do crime e, consequentemente, leva à ilegalidade do flagrante. Isso somente no flagrante preparado, não no flagrante esperado. Pois no flagrante esperado existe realmente a prática espontânea de um crime que não é provocado pela polícia e, por isso, pode se punir pela tentativa quando o delito é interrompido. Letra B. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não tornam impossível a configuração do crime de furto. Certo, isso está na súmula 567 do STJ, 567.